Graça e paz, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael, da cidade de Guararapes. Estou aqui para contar um pouco do meu testemunho para o canal Semeando Vidas. Aquilo que Deus fez na minha vida, as promessas que Deus cumpriu e ainda há de se cumprir. Coisas maravilhosas a qual o Senhor fez. E eu venho aqui para relatar algumas coisas, porque se eu for contar tudo, não vai caber nesse vídeo. Então eu vou contar um pouquinho, da minha história. Quero agradecer pela oportunidade do canal Semeando Vidas, tá me dando essa oportunidade de estar contando um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida. Eu nasci na cidade de Guararapes, no interior de São Paulo. A minha infância foi uma infância um pouco difícil, falando materialmente. Minha família é uma família muito humilde. A gente morava numa casa de tauba. Depois, meu pai foi morar numa igreja presbiteriana, passado algum tempo, como zelador. E aí, passou um tempo, a gente conseguiu ganhar um terreno e conseguiu construir a nossa casa. Ali, meu pai construiu alguns cômodos, Eu me lembro que tinha 3 cômodos. E passado algum tempo, hoje, graças a Deus, a gente tem a nossa casa construída, casa dos meus pais. E eu nunca fui uma pessoa muito de sair, nunca tive muitas amizades, então sempre fui muito caseiro por conta da minha família. Para mim brincar, para mim fazer alguma coisa, eu tinha que fazer alguma tarefa doméstica dentro da minha casa. Um exemplo, se eu queria jogar futebol, meu pai falava, lava essa louça aqui, quando você acabar você vai. Se eu queria jogar bolinha de gude, burquinha, não sei como que chama aí, eu tinha que fazer alguma coisa, varrer uma casa, Então era um trabalhar que meu pai e minha mãe tinham comigo. A minha avó também, que hoje não está entre nós, ela também era uma pessoa muito rígida e não me deixava fazer muitas coisas. Mas eu agradeço, eu louvo a Deus por ter tido pessoas maravilhosas que me direcionaram, para me tornar um homem, para me tornar uma pessoa de caráter, de princípios. Até hoje eu falo benção mãe, benção pai, Quando eu acabo de me alimentar, quando eu estou com meus pais, eu falo Deus que ajuda a mãe e Deus que ajuda o pai pelo alimento. Então, foram coisas que eu cresci falando e até hoje eu falo e quero ensinar a minha filha também, que nasceu há poucos dias, a também andar nesses princípios, que é um princípio de muito amor, de muito respeito, a qual o Senhor colocou no coração dos meus pais. Eu comecei a ir para a igreja quadrangular na época, em 2010, através de um amigo meu. Ele me fez o convite, comecei a ir para a igreja com ele, e ali a gente fez uma apresentação de dança, e eu comecei a ouvir falar de Jesus, comecei a me interessar, mas eu não conhecia Jesus, Muitas das vezes a gente conhece a Deus, mas não conhece o Filho. Não sabe o que Deus fez para mudar a humanidade. Não sabe que Deus entregou o seu único Filho para dar vida para todos nós, para que a gente pudesse alcançar o céu, pudesse alcançar a salvação. Então, você que não conhece Jesus, procura conhecer, porque Jesus salva, transforma, liberta. Ele faz o sobrenatural acontecer na vida de uma pessoa que talvez para a sociedade não tenha muito valor, mas para Deus você tem muito valor, você vale muito. Então, por isso, não desista. Obras grandes o Senhor tem na tua vida. Então, em 2010 eu comecei para a igreja. 2012 eu me batizei, Batizei nas águas, foi algo muito maravilhoso. E eu comecei a falar em línguas em torno de 2011. Eu fui batizado no Espírito Santo antes do meu batismo nas águas. Foi algo muito forte da parte de Deus, porque eu me recordo que quando eu estava num retiro de carnaval, num retiro de jovens, havia uma pastora por nome Chandra que estava dirigindo esse retiro juntamente com
outros pastores e líderes de jovens. E ali a gente teve um culto, né, naquele retiro, e ela pediu para alguém que quisesse se aproximar de Jesus, quisesse aceitar Jesus, fosse até a frente para que ela orasse, né? E ali eu fui até a frente do altar e comecei a orar, e de repente a minha língua começou a enrolar de uma tal forma e eu não tinha controle sobre ela. Eu não tinha um controle. Mas ao mesmo tempo eu não queria falar aquela língua, mas ali era o Espírito Santo me batizando, transformando o meu ser, a minha alma e o meu espírito. Só que aconteceu algo sobrenatural, porque naquele exato momento, quando eu estava sendo batizado pelo Espírito Santo, o inimigo também tentou contra a minha vida. Eu me recordo que esta mão, ela começou a esticar de uma tal forma que parecia que alguém estava tentando arrancar meu braço. Só que isso é muito importante, você ter discernimento espiritual, né? Porque você consegue discernir o que é de Deus e o que não é. O que é do Espírito e o que é da carne. Só que naquele momento, aquela pastora, ela percebeu. E ela veio mediante a mim e fez uma oração. Ela falou, em nome de Jesus, solta a mão dele, porque ele é um escolhido de Deus. Então você perdeu, Satanás. E imediatamente meu braço voltou novamente ao lugar que estava normalmente. Parou a dor, que eu estava sentindo muita dor. E ali, naquele momento, ela parou o culto por um instante e falou, se alguém quer ser batizado no Espírito Santo, toca nesse menino, porque ele está cheio da presença de Deus. E aí eu quero te dizer algo, às vezes você fala assim, eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero ser cheio da presença de Deus. Você tem que abrir teu coração. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, eu comecei a buscar de todo o meu coração, eu queria conhecer Jesus, eu queria saber quem ele era. E ali eu tive um encontro real com Cristo, um encontro ali verdadeiro na minha alma. Mas, passado algum tempo, eu não consegui permanecer nos caminhos do Senhor, fui me perdendo, parei de ir para a igreja, comecei a fazer coisas que desagradavam a Deus, coisas que não eram provenientes daquele momento, coisas que Deus abominava, né? Que era o ato sexual antes do casamento. Que nem eu falei, eu nunca tive nenhum vício, nunca usei droga, nunca vendi drogas, nunca tive nem crime, nada. Nunca me acostumei a beber bebida. Quando eu bebia alguma bebida, eu fumava algum cigarro, era para me enturmar, para estar ali com as pessoas também naquele momento. A Bíblia diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, certas amizades levam você para um caminho errado. Certas amizades tiram você da presença de Deus. Então vigia com quem você anda, com quem você sai, porque por mais que você tenha uma vida com Deus, mas se você tiver um dia ruim espiritualmente, você vai perder o foco. Então ande com pessoas que se aproximam de Deus. Então eu vivia nesse ato, eu vivia no ato sexual antes do casamento. E aquilo trazia muita maldição para minha vida. Eu tinha um vazio muito grande, muita tristeza, muita angústia. A minha alma ficava chorando, sabe? Aquela dor, por que eu estou fazendo isso? Sabe? Mas eu não conseguia me desvencilhar daquele momento. Aí eu tive uma oportunidade de um amigo meu, ele me convidou para dançar. Eu era professor de dança, né? Eu dançava hip hop. Então ele me fez um convite. Ele falou, você não quer vir aqui para Jundiaí para a gente fazer... para você fazer parte da equipe de dança? Eu falei, não, eu vou, vamos sim. Aí eu fui, chegando lá, eu fiquei lá alguns meses, né? Mas aconteceu algo sobrenatural, né? Eu estava ali na companhia de dança, fazendo parte daquele grupo, fazendo as aulas, né? Aí chegou um momento que eu estava dormindo e de repente ele dormia na parte de cima da beliche, eu dormia na parte de baixo. Eu escutei uma voz, essa voz dizia assim, Rafael, mas eu não sabia quem era. Falei, quem está falando comigo? Aí escutei de novo, Rafael, aí eu fui e chamei ele, eu falei, Lê, porque ele chama Alessandro. Eu falei, Alessandro, você tá me chamando, cara? Ele falou, não, irmão, vai dormir, amanhã tem que levantar cedo. Aí eu falei, então tudo bem.
Aí eu peguei e fui dormir, mas eu escutei a voz de novo. Olha, eu nem conhecia a história de Samuel. Depois, né, na Bíblia, eu conhecia a história de Samuel, mas até então eu não conhecia, não. Porque naquela época, eu lia a Bíblia, eu não entendia nada que estava escrito. O pastor pregava, levava a verdade do evangelho, mas entrava aqui e saía aqui. Não havia mudança, nada na minha vida. Era sempre do mesmo jeito. Coração de pedra, sabe? Não tinha um coração transformado pelo poder da palavra, como hoje, graças a Deus, eu procuro ter. Então, eu escutei essa voz, eu falei, Deus, é o Senhor? Se for o Senhor está falando comigo? Pode falar, eu estou aqui, pode falar. Aí Deus falou assim para mim, olha, meu filho, eu sei que você ama dançar, porque esse dom foi eu que coloquei em você, mas eu tenho algo muito maior preparado para a tua vida. E ali, naquele mesmo dia, no outro dia, quando a gente foi para apresentar, eu já não sentia mais prazer de dançar. Deus tirou de mim naquele lugar. Cheguei no coreógrafo, pedi para sair, falei, não vou participar mais. Ninguém entendeu, porque tem coisa que é você e Deus. Não adianta você ficar tentando contar ou explicar para pessoas que elas não vão compreender. É você e Deus e mais ninguém, entendeu? Porque quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da casa dos seus pais, porque eu vou te mostrar a terra a qual você vai habitar. Então, Abraão, ele saiu com a voz de Deus que tinha falado com ele, por mais que ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele decidiu obedecer aquela voz. E aí a Bíblia diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Então, naquele momento, quando eu ouvi a voz de Deus, eu não conhecia, né? Mas eu imaginei, falei, é Deus falando comigo. Eu abandonei a dança, voltei para minha cidade e ali continuei a minha vida normal, né? Mas não me direcionei ao caminho do Senhor. Isso que eu estou te contando foi em 2013. Aí, em 2017, eu falei para Deus, Deus, coloca uma pessoa na minha vida para me ajudar a se aproximar mais do Senhor. Porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não vou conseguir. Quero que você escute uma coisa daqui de um homem de Deus que vos fala. Peça para Deus colocar pessoas de Deus na sua vida para te ajudar. E Ele vai colocar. Porque eu pedi, Deus colocou na minha vida. Deus colocou pessoas na minha vida naquele momento. E através dessas pessoas eu comecei a me aproximar mais de Deus, né? Comecei a ir para a igreja. Voltei à igreja do Evangelho Quadrangular, já não estava mais na primeira, mas já estava na segunda igreja do Evangelho Quadrangular. E ali tinha muitos jovens, aquilo era muito prazeroso estar ali. E um belo dia teve um retiro, me convidaram para esse retiro. Só que eu não queria ir no retiro, por quê? Porque eu já tinha ido a alguns retiros e ficava 2, 3 dias cheio da presença de Deus. Mas quando voltava para a vida real, para a cidade, infelizmente, eu continuava nos mesmos atos, não havia mudado a natureza, não havia mudado o comportamento, era uma vida completamente fora da presença de Deus. Então eu falei, não vou não vai adiantar nada, não vai haver mudança na minha vida. Mas o que eu quero te dizer é aonde você menos espera que Deus quer marcar um encontro contigo. Ei, escute e aprenda, presta atenção aqui, ó. É aonde que você menos espera que Deus quer marcar um encontro contigo. Aleluia. Oh glória. É aonde você menos espera, meu querido, minha querida, que Deus quer marcar um encontro contigo. Por mais que você ache que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas tem jeito, tem solução. Deus pode fazer o sobrenatural na tua vida. Creia. Eu fui para esse retiro porque me insistiram muito de ir, ficaram falando, vamos, acabei indo. Chegando lá no primeiro dia, como eu era dançarino, estava tocando uma música do Pregador Lu, né, cantando, e eu amava, né, ouvir músicas desses estilos, por causa da época que eu dançava. Então, aquilo me chamava atenção, só que naquele dia eu não dancei, naquele dia eu não quis dançar. Aí o que eu fiz? Eu fiquei deitado, aí no outro dia a gente saiu para tomar o café da manhã, ouvir a palavra, depois, durante o dia, teve um futebol, as meninas foram jogar vôlei, depois teve a piscina liberada para o pessoal, né? E à noite ia ter
ia ter um culto, mas acabou que não tendo. Aí fez somente um jantar, né, para todo mundo lá. E aí o líder de jovens da época, ele nos convidou para fazer uma vigília. Ô pessoal, vamos fazer uma vigília? E eu falei, vamos lá, né, bacana, violão, pessoas ali para adorar a Deus, né, estar mais conectado com o Pai. E ali eu falei, que bom, né, vigília vai fortalecer mais o espírito. Só que eu não sei o que aconteceu, acabou que não tendo essa vigília. Aí fizeram o quê? Um momento de oração. Ali a gente começou a orar, eu não estava tão bem com Deus, né? Não tinha um encontro real com Deus, eu ouvia falar, vivia em muitas práticas pecaminosas que desagradavam a Deus, principalmente o ato sexual antes do casamento. Práticas pecaminosas como, pastor? Falava palavrões, né? Maltratava muitas das vezes com palavras pessoas e tinha muita arrogância, muita ignorância dentro do meu coração. Então isso é um pecado, né? Você acha que não é pecado, mas é. Você tem que mudar a sua natureza. Paulo fala para a gente mortificar a nossa carne, ou seja, você tem que morrer para que o Espírito Santo de Deus se manifeste na tua vida, entendeu? E eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha essa performance na minha mente. Mas aí a gente começou a orar ali, um rapaz chegou em mim e olhou para mim quando a gente terminou a oração e falou, Rafa, quando você estava orando, eu vi Deus através da sua oração, eu pude sentir Deus através da sua oração. Aí eu comecei a pensar, esse cara deve estar maluco, esse cara deve estar doido. Como que ele vai falar uma coisa dessa, sendo que eu não estou bem com Deus, eu estou falho, eu estou pecando, estou desagradando ao Senhor. Eu me batizei, desci as águas, mas eu não mudei, eu tenho meus comportamentos do mesmo jeito. Mas eu falei, amém, obrigado, né? Falei, agradeci. Só que aconteceu, eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque essa parte foi o momento que mudou a minha vida, mudou a minha história, referente a conhecer a Cristo, referente a entender a vontade de Deus para com a minha vida, o propósito, o sentido da minha vida. Porque muitas pessoas têm um chamado ministerial, Deus tem algo com ela, algum cargo eclesiástico, né? Mas infelizmente a pessoa ainda não sabe. Ela não se redescobriu. E naquele momento, quando terminamos a oração, eu escutei uma voz. E essa voz disse para mim, se afasta um pouco do acampamento, do retiro. E eu falei, que voz é essa? Parece a mesma voz que eu ouvi aquela vez quando eu estava dançando, quando falou para mim voltar para minha cidade, que ele tinha algo comigo. Será que é o mesmo? Aí falou de novo, se afasta um pouco para que eu possa falar com você. Eu fiquei assim pensando, falei, tudo bem. Aí eu fui, me afastei e comecei a olhar para o céu, comecei a olhar para o céu, uma distância mais ou menos de uns 30, 40 metros da onde estavam todos os jovens reunidos. Comecei a olhar para o céu e ali eu fiz a maior oração que eu já fiz na minha vida, a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. Eu olhei para o céu e disse assim, Deus, eu sou um lixo de pessoa, eu não presto para nada, eu não vivo a tua palavra, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou mentiroso, eu sou ignorante, eu sou arrogante, eu não tenho uma vida correta de acordo com a sua vontade, eu sou um trapo de imundícia, Deus, eu não presto para nada, Senhor. Mas, se o Senhor tem algo com a minha vida, como muitos têm falado, que um dia eu vou ser um pastor, que um dia eu vou ganhar almas, muda a minha história, Senhor. Muda a minha vida, por favor, irmãos. A Bíblia vai dizer, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Eu comecei a buscar a Deus naquele momento, quando de repente eu vi um clarão no céu muito grande, como uma bola de luz muito forte. Aquela bola de luz me colocou de joelhos. Eu não conseguia ficar de pé diante dela e nem olhando diante dela. Eu olhava meio vagamente assim, sabe? E aquela bola de fogo
aquela bola de luz que começou a ficar cada vez mais forte, ela disse assim para mim, ó: você é o meu servo e a mim que você deve servir. A partir de hoje eu mudo a sua história, eu mudo a sua vida. Tu serás a minha boca nessa geração. E digo mais, colocarei palavras do alto céu, te darei sabedoria do alto céu, não da terra. Eu sou o Senhor que falo contigo. Não temas, cumpra o meu chamado, porque a partir de hoje faço todas as coisas novas sobre a tua vida. Irmãos, eu escutei essa voz, eu escutei essa voz suave, mas ao mesmo tempo como de trovão, e eu não conseguia me levantar, e eu só falava em línguas. Eu fui ali revestido pelo poder do Espírito Santo, falando em línguas ali, numa unção, e de joelhos ali. E de repente aquela luz desapareceu. Irmãos, você que talvez nunca teve um encontro com Deus, ou você que já teve um encontro com Deus. Irmão, se você não teve, peça para Deus te dar um encontro com Ele. Mas se você já teve um encontro, louvado seja Deus, porque é algo sobrenatural. É difícil até de explicar com palavras. É algo inexplicável. Como há um louvor que diz, ninguém explica a Deus. Irmãos, eu não sei te explicar o que aconteceu naquela noite. Só sei que aquela luz, aquela bola de fogo tão forte, que eu estava vendo assim, tentando olhar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, falando comigo, era Deus. Eu não mereço. Eu sou falho, eu sou pecador. Mas Deus falou comigo daquela forma. Deus falou comigo quase da mesma forma que ele falou com Moisés, através do anjo, na sarça ardente que não se consumia. Quando ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia, a sarça ardente. Meu Deus, até hoje eu não consigo compreender como que Deus falou comigo daquele jeito. Porque eu vinha pessoas colocando a mão na minha cabeça, colocando a mão no meu coração, dizendo, tu será profeta, tu vai pregar a palavra, você vai ser canal de bênção, Deus vai te encher da glória dele para que você cure vidas através da sua vida, sabe? E eu não dava ligança, não dava atenção para aquilo. Mas quando Deus veio falar comigo dessa forma, irmãos, não tem como. É impossível você conhecer a Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Há um louvor que diz, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. A partir daquele momento, a minha vida foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso falar com você com propriedade. Eu, pastor Rafael, tive um encontro com Deus, não da terra, mas sim do alto céu. Oh, glórias, aleluias. Eu tive um encontro tremendo, irmãos. Um encontro que mudou completamente a minha visibilidade, a forma de enxergar as coisas. Foi algo sobrenatural. Foi algo que eu não sei descrever para vocês. Depois que terminou aquele retiro, nesse mesmo dia eu relatei algo que tinha acontecido comigo, porque o pastor deu uma oportunidade no retiro, né, para contar o que havia acontecido. E ali eu comecei a contar. Ali algumas pessoas deram ligança, né? Deram crédito àquilo que eu falei, outras nem tanto. Mas a minha vida com Deus naquele dia mudou. Mas aí, quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, a partir daquele dia que Ele falou comigo, eu nunca mais parei de ouvir. Você vai entender aonde eu vou chegar. Você não sai desse testemunho não, porque eu tenho algo de Deus para ensinar para a tua vida. Porque muitos ouvem falar de Jesus, mas muitos não conhecem a Ele. Estão dentro de uma igreja,
estão tendo até um cargo eclesiástico. Mas quando Deus manda fazer algo, a pessoa não faz. Por quê? Porque precisa ter um encontro real com Jesus. Ao ponto dela entender que não é mais ela quem vive, é Cristo que vive na vida dela. É Cristo que reina na vida dela, é Cristo quem governa a vida dela. Então eu comecei a ter essa mentalidade. Eu me recordo que eu trabalhava numa empresa, e nessa época eu estava num relacionamento com uma moça, e eu estava trabalhando nessa empresa, eu tinha mania de pregar para as caixas que a gente embalava os produtos. Eu ali pregando, falando da palavra, estava tão cheio da presença, sempre em jejum por causa do encontro que eu tive com Deus, sabe? Eu comecei a ter uma visão muito diferente de muitas pessoas. Por que eu falo isso para você? Porque quando Paulo ele foi na estrada de Damasco ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego. Aí ele vai para a rua chamada direita, na casa de Judas, e ali Ananias vai e ora por ele. E ali Ananias cura ele da cegueira, através do nome de Jesus, diz a Bíblia em Atos capítulo 9, só que cai dos seus olhos escamas, sabe? Escamas dos seus olhos, diz a Bíblia. Por quê? Antes Paulo ele perseguia a igreja de Cristo, agora ele passa a ser seguidor de Jesus Cristo. Irmãos, Deus tirou as escamas dos meus olhos. Eu comecei a enxergar as coisas com muita clareza. Eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia. Irmãos, eu abri a Bíblia, eu não compreendia o que estava escrito. Eu abri a Bíblia assim, eu não entendi o que estava escrito. Irmãos, hoje, para a glória de Deus, não tenho nenhuma formação teológica. Eu leio bastante a Bíblia, eu faço alguns estudos, mas para a glória de Deus, quando eu pego um texto, para a glória de Deus, eu entendo o que está acontecendo aqui. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui e eu sei explicar para a pessoa o porquê desse momento, para a glória de Deus, não dos homens. Porque naquele dia que eu tive encontro com Jesus, eu me recordo que ele disse: te darei sabedoria do céu e não da terra. Você está entendendo? Deus, ele pode fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. Sabe? Eu sempre quis fazer um curso de teologia, mas por conta das condições da época, eu falei, não vai dar certo não. Aí um dia eu pensei em fazer um curso de teologia, não estou falando você que tem desejo de fazer um curso de teologia, uma formação, é muito bom, legal. Mas eu pensei em fazer. Um dia eu estava orando ao Senhor, falando, Deus, eu quero fazer um curso, eu estou tentando fazer. Aí Deus falou no meu coração, filho, eu sou o seu professor e você será sempre o meu aluno. Escute a minha voz, porque eu tenho falado contigo coisas no sobrenatural. Irmãos, é lindo a forma que Deus trabalha. A partir daquele momento eu aquietei meu coração, esse desejo de ter uma formação acadêmica, sabe? Talvez um dia, futuramente, quem sabe eu faça, mas no momento Deus acalmou meu coração ali, eu me alegrei, porque eu sei que Ele é um professor, eu sou aluno dele, e Ele vai me direcionar da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Você está entendendo? E voltando ao testemunho, aí eu comecei a pregar para as caixas ali, falando da palavra de Deus, para você ver, o trabalhar de Deus. Eu ainda não era pastor, eu ainda não tinha um cargo eclesiástico, eu apenas ia na igreja quadrangular. Quando de repente eu escutei uma voz. A voz disse assim para mim, se eu tirar esse relacionamento que você está, você vai continuar me amando, vai continuar me seguindo, me adorando? Eu falei, não, Senhor, eu vou continuar te seguindo, eu vou continuar te adorando, fazendo a tua vontade. Passado alguns dias, terminou esse relacionamento, acabou não dando certo, e eu glorifiquei a Deus e continuei minha caminhada. Passado alguns dias também, acho que depois de uns 2 meses, após o fim do nosso relacionamento na época com essa pessoa, eu me recordo que Deus falou comigo de novo. Se eu tirar esse trabalho de você, você vai continuar me amando, me adorando, glorificando o meu santo nome? Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, e agora? Porque fé para avançar todo mundo tem, igreja, e fé para perder? Quando Deus te pede algo, e aí?
É fácil você ter fé para avançar quando tudo vai bem. E quando as coisas começam a desmoronar? Então Deus, ele põe à prova o coração do homem. Ele põe à prova para saber o que está dentro de você, o que realmente você quer. Então Deus falou para mim, se eu tirar o emprego, você vai continuar me servindo, me adorando? Eu falei, Senhor, eu vou. Irmão, eu não sei o que aconteceu. Eu ia fazer 3 anos dentro da empresa, era um bom funcionário, Deus criou uma situação lá, eu acabei sendo mandado embora. Você está entendendo? Mas antes disso, deixa eu voltar um pouco. Eu estava no monte orando e Deus falou para mim assim, filho, vou eu, Senhor, te dar um carro. Porque eu tinha falado com um amigo meu. Eu falei com meu amigo, porque ele tinha comprado um carro na época, e eu falei, irmão, Deus te dá um carro, será que se eu pedir um para ele, ele me dá? Aí ele olhou para mim e falou, irmão, você é filho de Deus. Deus sabe das suas necessidades. Se ele vê que você está precisando, ele vai te dar um carro. Deus é pai, ele cuida de tudo. Pede com fé. Profetiza que ele vai te dar esse carro. Aí eu fui para o monte, orei e falei, Deus, eu queria te pedir um carro. Porque eu preciso fazer as visitas, eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar almas. E muitas das vezes tem que buscar as pessoas em lugares. Tem lugares que as pessoas me convidam para pregar e eu não consigo ir por causa da distância. E eu tendo um carro é melhor, pai. Ou seja, eu não pedi algo para o meu bel prazer, eu pedi algo para fazer a obra de Deus. É claro, eu preciso do meu carro para trabalhar, eu preciso de um carro para poder levar alguma pessoa no médico, essas coisas. Mas principalmente eu pedi para fazer a obra de Deus. Você lembra de Salomão? Quando Deus apareceu para ele em sonho, Deus perguntou, peça o que quiseres que eu te darei. Salomão falou, Senhor, me dá sabedoria para guiar o seu povo, assim como meu pai Davi guiou. Aí Deus falou, por você não pedir riqueza, não pedir para você ser mais poderoso, eu vou te conceder sabedoria. Você vai ser um homem muito sábio. E assim aconteceu. Quando você pede algo de acordo com a vontade de Deus, ele te dá até aquilo que você não pede. Você está entendendo? Deus é assim. Deus faz o sobrenatural acontecer. E ali eu falei, Deus, eu queria um carro para eu poder, né? E aí eu fui mandado embora da empresa e com o dinheiro que eu fui mandado embora, eu comprei meu carro à vista. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu comprei meu carro à vista. E aí eu falei pro meu amigo, eu falei, irmão, ele chama Júnior Barbosa. Ele é uma pessoa maravilhosa, eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ele. Ele falou, irmão, aí, ó, meu carro para a glória de Deus. Aí eu fui até o pastor Flávio, pastor da época da igreja quadrangular. Até hoje ele ministra lá, ele dirige a congregação do Evangelho Quadrangular, segundo Evangelho Quadrangular, né? E ali ele orou, abençoou meu carro, e para a glória de Deus estou com meu carrinho até hoje, fazendo a obra, ganhando almas, ajudando as pessoas. E eu não tenho esse negócio não, irmão. Eu vou lá, eu ajudo. Às vezes eu preciso buscar alguma coisa que eu ganho. Supor, você está vendo esse sofá que eu estou sentado aqui mesmo? Esse sofá aqui, meu carro é um Corsa, é um Corsinha. Esse sofá aqui que eu ganhei hoje o sofá. A moça falou que ia me dar um sofá. Eu falei, não, eu vou querer sim. Só que não tinha ninguém para buscar esse sofá para mim. Aí eu coloquei em cima do meu carro o sofá, com a parte das costas do sofá, para não riscar. Amarrei ali de um jeito e trouxe, estou aqui no sofá. Ou seja, Deus cria situações para te abençoar, mas você também tem que fazer a sua parte. Você tem que sair da zona de conforto. Você lembra daquele cego Bartimeu, de Marcos capítulo 10, verso 46? Ele atravessou uma multidão, ele saiu da zona de conforto para receber o milagre da sua vida, que era a vista, porque ele era cego, né? Então, e se ele ficasse no mesmo lugar? O que ia mudar na vida dele? Então, às vezes, tem que sair da zona de conforto. Você tem que mudar a sua mentalidade. E com esse carrinho, para a glória de Deus, eu trabalho, eu vou fazer as coisinhas para Deus. E Deus tem abençoado muito esse carro. Já tem quase 6 anos que eu tenho ele. E eu sou muito grato a Deus pelo meu carro. Então, aí eu fui mandado embora da empresa, consegui comprar o carro. Aí Deus criou uma outra situação, aí eu consegui um emprego. E aí em 2019, eu estava, ainda não era pastor, eu estava pregando numa cidade em Guaraçaí, pregando uma mensagem, e eu achava que aquela mensagem era para a igreja, mas na verdade aquela mensagem era para mim.
mensagem veio de encontro a mim, mas eu não sabia. Eu estava pregando, você tem que ser forte, você vai passar pela dificuldade, pelo processo, mas Deus, o Senhor, está contigo, não tenha medo. Não tenha medo, Jesus está contigo. Mas aquela mensagem era para mim, porque em 2019, se você não lembra, veio a primeira leva do Covid e muitas pessoas morreram. E a minha mãe foi acometida com a Covid-19. Ela ficou entubada quase 2 meses na época. E eu tive que sair do meu emprego para cuidar da minha casa, para cuidar da minha família, porque o meu pai ele tem que tomar medicamentos fortes para a cabeça. A minha irmã estava gestante na época e nós somos em 2 irmãos, né? Eu e minha irmã. Meu pai não poderia ficar com a minha mãe e precisava de uma pessoa para ficar pelo menos ali no isolamento. Aí eu fiquei lá com ela, aconteceu vários procedimentos. Aí quando o médico disse que iria entubar, eu fiquei um pouco com medo, mas eu falei, não, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus está no controle e Ele vai fazer o melhor. Quando eu saí para orar, né, pela vida da minha mãe, e ali eu comecei a orar, falando para Deus, para que Deus não levasse a minha mãe, por causa que é muito difícil, né, você perder a mãe, ainda mais com a irmã gestante, o pai com os problemas psicológicos. A mãe, querendo ou não, ela é um alicerce na casa. A mãe, ela ajusta as coisas, né? Eu sou casado, eu tenho a minha esposa, mas muitas das decisões, ela que toma, e eu só assino embaixo. Tem momentos que eu falo, não, amor, assim não tá certo. Aí ela concorda, mas muitas das vezes ela tá certa, entendeu? A mulher sábia edifica a casa. Minha esposa é uma mulher muito sábia, ela tem muito entendimento das coisas de Deus, então às vezes ela vê coisas onde eu não vejo. Então, a gente via, a minha mãe era, nossa, o pilar da casa, por conta das dificuldades que a gente enfrentava, ela sempre estava ali para nos ajudar. Mas aí, quando eu comecei a orar lá, eu falei, Deus, não leva a minha mãe, Senhor. Não leva a minha mãe, porque o que a gente vai fazer sem a nossa mãe, meu Deus do céu? E agora? Comecei a orar assim, irmãos. Sabe o que aconteceu? Eu escutei o barulho dos batimentos cardíacos da minha mãe pararem. A máquina fez mais ou menos assim, ó. Ali, naquele momento, a minha mãe estava morrendo. E ali eu falei, nossa, meu Deus. Aí algo dentro do meu coração disse, muda a oração. Eu falei, Deus, o Senhor me deu. Se o Senhor tirar, o Senhor vai continuar sendo Deus. Eu estou aqui para te servir, para fazer a tua vontade. Cumpra teu propósito nas nossas vidas. Cuida da minha mãe, Pai. Eu sei que às vezes a gente não entende. Se for para o Senhor levar ela, tudo bem. O Senhor é Deus, eu não vou mais questionar. Irmãos, diante de Deus que está no céu, diante daquilo que Ele vem fazendo na minha vida, eu vou te contar algo verídico. Algo que aconteceu naquele dia milagrosamente. A máquina estava fazendo. Quando eu mudei a minha oração, a máquina fez assim. E o doutor Youssef foi lá e falou com a gente, olha, Rafael, sua mãe, eu não sei como, por um milagre, sua mãe está viva, ela está estável. E ali ela foi entubada, depois ela foi para Mirandópolis, né? Foi para Mirandópolis, ficou lá um certo tempo, teve um encontro muito lindo com Deus. Ela também tem um testemunho muito forte. Ela viu, enquanto ela estava em coma, ela viu um anjo com armadura, com a espada de fogo, né? Ela tem um testemunho muito forte. E ali ela disse que quando ela estava no céu, vendo as coisas de Deus, a manifestação da glória de Deus, ela me viu orando, ela viu outro irmão também orando pela vida dela. Então foi algo sobrenatural, muito lindo mesmo, o testemunho da minha mãe. E ali a minha mãe voltou para casa depois desse acontecido. Ela voltou para casa depois que ela saiu do coma. Ela voltou para casa, ela não falava, ela não andava, ela parecia que estava meio vegetando, sabe? Os paramédicos que foram levar ela falaram, ó, tem que alguém cuidar dela. Precisa de alguma pessoa para
ajudar ela, ela vai ter que usar uma cadeira de roda, provavelmente fraldas. E eu determinei com a fé que o Senhor tem colocado no meu coração, eu falei, em nome do Senhor Jesus, a minha mãe não vai usar fralda, a minha mãe não vai usar nenhuma cadeira de roda. No outro dia, por isso que a Bíblia fala, a tua boca é profética. Usa a tua boca para abençoar teu lar, para abençoar a tua família, para abençoar onde você pisar a planta dos teus pés, porque o Senhor Jesus é contigo. Então eu peguei e falei, em nome de Jesus, Deus não vai deixar isso acontecer. No outro dia, a minha mãe já estava dando pequenos passos, a minha mãe já estava começando a se mover mais, a gente começou a dar comida na boca dela, depois começou a bater a comida no liquidificador, aí depois ela começou a comer uma comida mais sólida, né? Aí eu fiz 2 barras de bambu para que ela pudesse segurar, né? Para que ela pudesse andar, eu ajudava ela, eu tenho até o vídeo, depois eu vou mandar para o canal, e o canal pode estar mandando para aí na descrição do vídeo, se alguém quiser, depois eu vou passar o meu contato. Então, foi algo muito forte mesmo, que Deus fez na vida da minha mãe. Através da dificuldade, do processo que ela passou, Deus foi transformando meu coração, foi transformando a minha forma de enxergar as coisas. E Deus foi mudando meu ser, minha forma de ser, né? Eu pregava a palavra de Deus para as pessoas que estavam lá fora, mas muitas das vezes eu não pregava para as pessoas que estavam dentro da minha casa. Aí um dia Deus usou uma pessoa e falou, o que adianta você pregar lá fora e não viver aqui dentro de casa? Aí na hora eu fiquei meio triste, quis até confrontar essa pessoa, mas eu fui pro joelho e Deus falou, quando você mudar, eu mudo a sua casa, eu mudo a sua família. Aí eu comecei a mudar minha forma de falar, minha maneira de agir, as palavras torpes que saem da minha boca, palavrões, eu comecei a parar, comecei a matar a minha carne e fortalecer o meu espírito. E houve uma mudança muito grande na minha família. Resumindo, para você entender, a minha irmã aceitou Jesus, a minha mãe aceitou Jesus e o meu pai aceitou Jesus através da minha vida. Porque eu mudei. Quer que algo aconteça na sua vida? Quer que algo seja transformado na sua vida? Então muda você primeiro, para que as pessoas mudem também. Você está entendendo? Quando você muda, automaticamente o ambiente que você está, o lugar que você está, ele também muda. Então tenha essa mentalidade. Não perca a sua fé. Ore pela sua família, ore pela tua casa, porque ainda há esperança aí. Ainda há vida aí. Aonde há vida, há esperança. Então continue orando. Porque a gente não faz o milagre. Quem faz o milagre é Jesus. A gente faz a nossa parte e Jesus faz a parte dele. A gente planta a semente no coração das pessoas, talvez com palavras ou talvez com as nossas atitudes. Mas quem faz germinar é quem? É Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Foi Deus quem fez crescer. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Só que a gente tem que ter uma conduta voltada para as coisas de Deus. Porque às vezes você não precisa falar muito, mas a forma que você vive, as pessoas vão se espelhar em você. Amém? Minha mãe venceu o Covid. Eu me lembro que eu ganhava muita cesta básica, eu ganhava muitas coisas. E eu não entendi o porquê daquele monte de coisa, sendo que naquele momento a gente não precisava de tudo aquilo. Mas olha só o trabalhar de Deus. Quando chegava aquele monte de cesta básica, por conta que eu tinha saído do trabalho, eu tinha pedido as contas, porque Deus falou para mim que eu ia ter que sair do trabalho para poder cuidar da minha mãe na época, né? Quando chegava aquela cesta básica, eu falava, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí Deus falava, não é tudo para você. Eu estou usando a sua dor, a sua ferida para ajudar a curar a vida de outras pessoas. E naquele momento tinha pessoas que estavam passando necessidades, falta de alimento na casa, falta de uma palavra. Aí eu orava ao Senhor, falava, Deus, me direciona, onde quer que eu leve essa cesta básica? Aí eu direcionava algumas cestas básicas, colocava dentro do meu carro, Deus mostrava a casa, eu levava lá, e muitas das vezes, quando eu chegava na casa da pessoa, entregava a cesta básica, a pessoa chorava, e ali ela mostrava a despensa dela. Ela falava assim para mim, olha, eu não sabia o que eu ia comer amanhã. Você está entendendo? Deus usa a sua ferida, usa a sua dor, para que você cure e transforme a vida de outras pessoas.
Lembra daquela menina que ela foi levada como uma escrava para a casa de Naamã? Quando ela viu a lepra de Naamã, diz a Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, que ela viu ele leproso, ela podia amaldiçoar ele. Mas não foi isso que ela fez. Ela falou, olha, se o meu senhor Naamã soubesse que lá em Samaria tem um profeta que pode curar ele, certamente ele seria curado dessa lepra. Ou seja, ela passou por cima da dor dela, da ferida dela, para curar alguém que havia ferido, que tinha tirado ela da sua casa, do leito da sua família. Você está entendendo? Então, meus queridos, presta atenção na forma que Deus trabalha. Ele usa a sua dor para curar a vida de outras pessoas. Então a Bíblia vai dizer, não te deixes vencer do mal, vença o mal com o bem. Se muitas pessoas te feriram, use o que você tem para abençoar a vida delas. Abençoa quem te abençoa, abençoa quem te amaldiçoa. Bendizei aqueles que te maldizem e orai por aqueles que te perseguem. É isso que diz a Bíblia. Não é verdade? Então você tem que ter essa mentalidade dentro do seu coração. Você tem que usar aquilo que Deus já fez na sua vida para abençoar outras pessoas. Mas, pastor, muitas pessoas me feriram, eu tenho raiva, eu não confio em ninguém. Ei, da mesma forma que muitas pessoas te feriram, Deus só pode usar pessoas para te curar. Você está entendendo? Então, por isso você não pode ter raiva de pessoas. Pessoas te feriram, mas Deus vai usar o quê? Pessoas para te curar. Vai usar pessoas para te ajudar a crescer em alguma área da sua vida. Então você não pode ter raiva de pessoas, porque tem pessoas que fazem muito mal, mas tem pessoas também que são muito usadas por Deus para te abençoar. Amém? Então, depois que a minha mãe recuperou, eu comecei a ir mais e mais na igreja. Só que um dia isso aconteceu comigo. Não estou contando algo de alguém, é meu. Então, talvez o que eu vou falar, você vai falar, mas será que Deus fez isso? Não, Deus fez. Só que um dia eu estava na quadrangular, Deus falou comigo assim, ó, vai para a igreja universal. Falei, Deus, não vou não. Não, eu já ouvi falar tão mal dessa igreja, vou fazer o que nessa igreja, Deus? Não, Senhor. Fala que lá eles roubam, que eles tiram das pessoas, eles fazem coisas que não são certas aos seus olhos. Isso era o meu pensamento. Mas quando eu cheguei lá, tudo que eu pensava não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginava. Eu cheguei lá, eles me abraçaram, eles cuidaram de mim, eles trabalham dia e noite para ajudar as pessoas a terem fé, as pessoas se aproximarem de Deus. Eu sou muito grato à Igreja Universal, porque através da Igreja Universal eu melhorei a minha dicção, eu melhorei a minha forma de falar, eu melhorei a minha forma de evangelizar. Eu era uma pessoa muito tímida. Então Deus me levou para aquele lugar, conheci um pastor maravilhoso, pastor Marcelo, uma pessoa muito cheia de Deus, me ensinou muitas coisas. Aí eu fiquei ali alguns meses, só que eu não consegui permanecer. Eu saí dali, me envolvi com uma pessoa, acabou que não dando certo, Deus falou, não casa, não permanece nesse relacionamento, porque eu tenho algo melhor para você. E ali eu terminei aquele relacionamento, continuei minha vida. Aí surgiu uma oportunidade, eu fui para uma cidade chamada Pirajuí. Chegando em Pirajuí, eu fui preparado a ser missionário. Comecei a ser missionário ali, naquela igreja, comecei a fazer a vontade do Senhor. E ali nós ganhamos muitas almas, levando a palavra. Só que aconteceu algo interessante, eu morava dentro da escola bíblica. E ali eu não entendi o porquê eu tinha que morar naquele lugar. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar uma pasta de dente. Eu ficava me perguntando. Às vezes o chuveiro não tinha, saía água só pelo um buraquinho assim que tinha lá. E eu ficava, Deus, por que eu estou passando isso, Senhor? Aí Deus falou assim, eu estou te moldando, eu estou te transformando para você viver coisas maiores que eu tenho preparado para você. Muitas das vezes, com fome, vontade de comer uma coisa diferente. Mas eu agradeço muito a Deus por ter colocado pastores na minha vida. Na época eu estava na igreja Só o Senhor é Deus.
Deus falou para mim lá nessa igreja, eu comecei a ajudar nessa igreja que eu morava dentro da escola bíblica. Algumas pessoas traziam roupas para mim, porque eu não tinha muita roupa. Olha a situação para fazer a obra. E aí a pastora me chamava para comer de manhã, de tarde, de noite na casa dela. Mas muitas vezes eu ficava com vergonha, por mais que eles eram pessoas maravilhosas, pessoas que me tratavam muito bem, mas às vezes sem enjoo, eles falavam, não vou ficar indo lá não. Aí tinha vezes que eu falava, pastor, não estou com fome não. E às vezes o estômago roncando de fome. Mas ali Deus tinha um propósito, Deus tinha algo com a minha vida. E muitas pessoas falando, volta rapaz, volta, é o que você está passando. Mas eu falei, não vou ficar dentro do propósito. Deus falou para mim ficar aqui. E ali nós abrimos uma célula, começamos a ensinar a palavra, começamos a ajudar as pessoas. Fazemos evangelismo todos os domingos, saíam 9 horas da manhã e voltava 5 horas da tarde. E à noite a gente cultuava ao Senhor. Depois eu comecei a dar aula sobre o batismo, né? Discipular de batismo. E Deus foi me capacitando pela forma que eu li a Bíblia. Eu comecei a orientar algumas pessoas referente ao batismo, de acordo com a palavra. E mesmo eu não sendo casado naquela época, eu dava ensinamentos para casais, para que a pessoa pudesse ter um casamento saudável. Eu não tinha experiência de um casamento como hoje eu tenho, para a glória de Deus. Mas eu tinha a palavra de Deus. Eu li Efésios, eu lia várias passagens da Bíblia, Coríntios, onde fala sobre o casamento, sobre a vida conjugal, né? Como se deve portar o homem, como se deve portar a mulher. Não tinha experiência, mas eu tinha a palavra, ou seja, eu tinha o suficiente. Hoje eu tenho experiência, hoje eu sou casado, como eu disse, eu tenho uma filha, e graças à palavra, hoje eu consigo ter um casamento saudável, um casamento baseado na palavra de Deus, através de muita oração, muita busca e muita renúncia, né? Para a glória de Deus. Então, Deus me capacitava muito naquele lugar. Um belo dia, eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde Deus vinha e falava comigo, eu vou te honrar no meio dos grandes. Eu falei, não, vai me honrar no meio dos grandes? Como assim? Eu vou te honrar no meio dos grandes. No outro dia, o pastor Samuel, a pastora Miriam me fizeram um convite. Porque até então eu não tinha nenhuma unção com óleo derramada sobre a minha cabeça. E para você subir no altar, na igreja daquela determinada local que eu estava, na igreja Só o Senhor é Deus, para você pregar a palavra, para você impor as mãos sobre as pessoas, você tem que ter uma unção. Só que eu não tinha uma unção. Então eles me levaram para uma cidade chamada Quatá. Eu me lembro que o pastor me deu um terno, me deu um sapato. Ele falou, ó, tô te dando o meu melhor, porque Deus manda a gente dar o melhor para aquelas pessoas que a gente ama. E o pastor Samuel, ele me tratava como filho. A pastora Miriam, até hoje eu tenho contato com eles. Eles me tratavam muito bem, pessoas maravilhosas. Me ensinou muita coisa, aprendi muito com eles. E eu falei, tá bom, pastor. A gente foi para Quatá. Lá teve um congresso, né? Teve uma reunião de pastores, obreiros. E eu lá, sem entender muito bem o que estava acontecendo, nunca tinha ido numa reunião daquele porte. Então eu fiquei ali pensando, o que será que vai acontecer? E ali eu, naquele momento, eu estava sentado, depois terminou a reunião, tivemos um almoço. Após o almoço, veio o bispo daquela época, bispo Marciano, da Só o Senhor é Deus, e veio conversar com o pastor Samuel, pastor Miriam, da igreja, né? E ali ele começou a perguntar sobre a minha pessoa, quem eu era. Ela falou, olha, esse rapaz veio lá de Guararapes, ele tem feito uma grande obra aqui na cidade e tem nos ajudado muito na igreja e a gente precisava ungí-lo para que ele pudesse dar continuidade nos trabalhos, porque a gente precisa de alguém para ajudar na obra. E naquele momento, ele olhou para mim e ele perguntou, você é casado? Eu falei, não, eu sou solteiro. Então, tudo bem, meu filho. Deus tem uma obra muito grande na tua vida. E eu vou fazer o que Deus está me mandando. Não o que o homem quer, mas o que Deus está me mandando. Eu falei, amém. Aí, na hora que foi para
ser ungido, ele começou a passar pelas pessoas com óleo. Chegou no meu momento, eu estava ali de joelhos, recebendo a minha unção, o óleo transbordando sobre a minha cabeça. Aquela imagem foi algo muito lindo. Nossa, eu nunca mais vou esquecer. Hoje, para a glória de Deus, eu sou um pastor, mas aquela unção que eu recebi de evangelista foi uma unção tremenda. Para a glória de Deus. Olha, irmãos, quando eu recebi aquela unção, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou sobre Davi. Eu saí de lá outra pessoa, mais forte, mais revigorado, mais com autoridade da palavra, sabe? O desejo de pregar, uma força assim de fazer a vontade de Deus muito maior que eu já tinha, porque eu sempre tive a vontade de fazer a obra de Deus. Só que quando derramou o óleo sobre a minha cabeça, eu me transformei, eu fui crescendo mais e mais espiritualmente. Até a pastora chegou em mim, quando eu recebi a unção de evangelista, eu não sabia o que era um evangelista. Para você ver, Deus falou, vou te colocar no meio dos grandes. E até hoje, tem pastores que não aceitam a minha unção, por causa que eles acham, você deveria ter passado por isso, por aquilo. Mas quem unge é Deus, não é o homem. Quem cumpre a promessa é Deus, não é o homem. Deus teve que me tirar da minha cidade para me levar no lugar que as pessoas iriam me reconhecer. Para a glória de Deus. Muitas das vezes a gente passa por isso. Talvez você está passando por isso. Muitas das vezes a Bíblia diz que Jesus não foi reconhecido como profeta na sua terra. Ele teve que ir para Cafarnaum. E aí ele vai dizer, o profeta não tem honra na sua pátria. Mas quando ele foi para Cafarnaum, todo mundo o adorava, o reconhecia como sendo o Filho de Deus. Você consegue entender? Deus me levou para fora para cumprir promessa na minha vida. Ali eu recebi a unção de evangelista, comecei a ministrar a obra do Senhor, fazer mais e mais a obra do Senhor. A pastora Miriam ainda falou para mim, filho, você está diferente, você está numa autoridade maior. Depois da unção você ficou transformado, mas depois que você conhece a Deus, você tem a unção de Deus na sua vida, irmão, você não é mais a mesma pessoa. O trabalhar de Deus está dentro da sua alma, dentro do seu espírito. A luz de Deus tem que resplandecer sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. As pessoas têm que olhar para você e ver algo transformador da parte de Deus. Aleluia. Oh, glórias! Então foi isso que aconteceu. Recebi essa unção, voltei, comecei a pregar. E um belo dia, eu já tinha o meu carro, né? Ele estava com alguns problemas e Deus usou um irmão. Chegou em mim sem eu falar nada. Falou, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não estou precisando de nada não. Muitas vezes a gente age assim, né? Não estou precisando de nada não. Eu não tinha dinheiro, muitas das vezes, para comprar alguma coisa para mim. Sempre era a pastora que me ajudava a pôr um crédito no meu celular na época. A obra ia crescendo, mas eu não conseguia um emprego, não conseguia serviço, porque naquele momento Deus queria eu na obra. Tem momentos que Deus te quer em determinados locais. Talvez é para você trabalhar, mas talvez é para você focar na obra. Tá entendendo? Então ali a obra crescia muito, só que eu não conseguia emprego, entendeu? Era muito difícil. Aí esse irmão chegou em mim, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, irmão, tá tudo bem, tá tranquilo. Falou, não, Deus me mostrou que você está precisando de algo. Me fala que eu vou te ajudar. Aí eu falei, irmão, meu carro está com o documento vencido e eu estava querendo visitar minha mãe, mas eu não sei como eu vou para lá. Esse irmão falou assim, Deus mandou cuidar de você. Irmão Claudinei, que Deus te abençoe, meu amigo, onde quer que você esteja. Você e sua família são pessoas maravilhosas. Todos vocês, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim aí também, na cidade de Pirajuí. E eu tenho fé que logo vou voltar para fazer uma visita para vocês aí. Porque a gente tem que reconhecer, né, as pessoas que nos ajudam. Eu tenho muito isso no meu coração. Eu sou muito grato pela vida do irmão Claudinei e de toda a sua família. O irmão Claudinei, ele falou, Deus mandou te ajudar, rapaz.
Eu vou cuidar de você como você fosse o meu filho. E ali, ele começou a me levar para a casa dele, eu comecei a me alimentar ali também. Alimentava na pastora, mas também alimentava na casa do irmão Claudinei. Eu comecei a pregar a palavra, ajudar a família dele a se fortalecer mais também, né? Porque a gente não chega num lugar sem um propósito, né? Às vezes você fala, eu vou ali só para jantar, para comer uma comida. Não, Deus vai te levar ali para alimentar as almas daquelas pessoas que também estão com fome. Então tenha isso na sua cabeça. Deus sempre vai usar o que você tem para abençoar outras pessoas. Então, o irmão Claudinei me deu um tênis na época que eu não tinha. Ele me deu um tênis, me deu algumas roupas, né? Eu ganhei bastante roupa. E me deu 2 camisas dessa, porque eu não tinha muito. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho para dar até para as pessoas, para a glória de Deus que não tem. E fui muito abençoado pela vida do irmão Claudinei. Aí ele falou para mim, ó, Deus mandou arrumar o teu carro, porque você tem que voltar para a tua cidade. Falei, não, eu não vou voltar, eu vou só para fazer uma visita. Não, você vai voltar. E eu já tinha ido fazer uma visita para os meus pais. A pastora Miriam, o pastor Samuel já tinha me levado de volta para a cidade para fazer uma visita, mas eu retornei com eles. E eu achei que eu ia ficar lá um bom tempo, né, para fazer a obra, né? Mas aí, o que aconteceu? O irmão Claudinei foi lá, em Bauru, comprou uma bateria para o meu carro. Isso aqui é mistério, presta atenção. Comprou uma bateria para o meu carro, ele pagou o documento do meu carro, eu lembro como se fosse hoje, 500 e alguma coisa, e me deu mais algumas coisas para eu poder vir embora. Eu falei com a pastora, no momento ela não aceitou, mas era Deus que estava mandando eu vir. Eu não queria vir porque eu queria, sabe? Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus me manda. Às vezes Deus me manda fazer coisas que eu não quero fazer, mas como eu procuro ser obediente à palavra dele, cumprir a sua vontade, o seu propósito, como eu procuro carregar aquele versículo de Gálatas 2:20 que vai dizer, já estou crucificado e vivo, não mais eu, agora Cristo vive em mim. Como eu tenho esse versículo na minha alma, eu não faço mais a minha vontade. Hoje eu estou na minha casa, hoje eu estou aqui na minha casa, mas se Deus falar assim, ó, hoje você vai para a África, hoje você vai viajar para tal lugar, eu tenho que ir, porque Deus está mandando eu ir. Eu tenho que arrumar minhas malas e ir, porque Deus está mandando. Não vivo mais eu, vivo a vontade de Deus. Então, quando você diz servir a Deus, você tem que abrir mão das suas vontades para ver o propósito que Ele tem na sua vida. É difícil, irmãos. Tudo que Deus mandou fazer, eu achava que não tinha sentido, mas tinha sentido. Tinha muito sentido. E aí, quando o irmão foi lá, pagou o documento do meu carro, voltei para minha cidade. Quando eu voltei para minha cidade, estacionei o carro dentro da casa dos meus pais, a bateria parou de funcionar. Não pegava. No outro dia, a minha irmã chegou e me deu uma bateria novinha para pôr no meu carro. É Deus ou não é? É Deus ou não é? Quando você faz a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer, eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi. Voltei para minha cidade, comecei a fazer a obra, comecei a pregar o evangelho, fazer visitas em outras congregações, ali onde o Senhor me mandava. E tinha lugares que eu chegava e falava, Deus, eu vou ficar aqui. Vou ajudar essa obra. Eu ficava até um certo ponto. Deus falava, você vai para aquele lugar. Eu falava, eu não vou não. Eu vou ficar aqui, Deus, nessa obra. Aí vi um profeta de fora pregar na igreja marchando. Varão, assim diz o Senhor, tu tá teimoso, vai fazer a vontade do Pai. Sai daí, porque eu tenho obra contigo em outro lugar. E falava para o pastor, que era o presidente daquela igreja, e dizia assim para o pastor, ó, não se apegue nesse rapaz, porque ele ainda vai rodar o mundo pregando a palavra. Você está entendendo? Olha aí o que Deus faz. Olha a forma que Deus trabalha. Deus é maravilhoso. Você tem que cumprir a vontade de Deus. Às vezes é difícil você fazer a vontade de Deus. E aí, quando eu comecei a ajudar essas igrejas, aí Deus
começou a falar ao meu coração: tenho uma obra muito grande contigo em uma cidade longínqua, uma cidade muito longe. Ali eu comecei a orar, a jejuar, procurar entender se era a vontade de Deus. E na época, eu estava conversando com a minha esposa, já estava conversando com ela. A minha mãe é uma mulher muito de Deus. Então, às vezes eu chegava do trabalho e ali eu ia para o monte orar para ver se era realmente Deus aquilo que estava falando comigo. Fiquei quase um mês orando. Aí um dia eu cheguei em casa. A minha mãe olhou para mim e falou: filho, quando você entrou dentro de casa, Deus me mostrava uma bolsa em suas costas e uma mala em tuas mãos. Tu vai embora e não vai demorar não. A minha mãe nem sabia que eu conversava com a minha esposa. Ela disse assim: e essa moça que você está conversando, ela será sua esposa. A minha mãe disse isso para mim. Você recorda que ela teve Covid, ela foi se recuperando. Então eu não ia deixar minha mãe. Eu ia assim para lugares perto, mas não para tão longe. Porque a minha esposa, ela é de Maceió, ela é de Alagoas. Você está entendendo? Da minha cidade, no interior de São Paulo, até a cidade da minha esposa, são mais de 3.000 quilômetros. É muito longe. Mas Deus continuou falando. E aí teve um momento que eu tive que abrir mão daquele trabalho que eu estava. Mesmo sem casar, eu fui pela fé, irmão. Isso aqui é pela fé. Deus às vezes manda eu fazer as coisas, eu faço o que Ele me manda. Eu fui pela fé. Mesmo sem estar casado com a minha esposa. Eu aluguei uma casa, pedi para ela alugar uma casa lá, comprar os móveis, e aí, quando eu fosse para lá, ela ficaria na casa da mãe dela e eu ficaria na casa até a gente casar. E ali eu não tinha condições para ir, a passagem era muito cara e Deus foi trabalhando. Um irmão ajudava com um pouco, outro irmão com um pouco. Sem eu pedir, eu falava: Deus, prepara. O irmão falava: Deus, eu senti no coração de te dar esse valor. E a pessoa me dava, era o valor da passagem de ônibus. Aí a minha esposa conversando com a mãe dela lá: olha, escute, aprenda. A mãe dela nem me conhecia, somente pela rede social, somente pelo WhatsApp, porque eu e a minha esposa, a gente se conheceu através de um grupo chamado A Escolha Certa, um grupo evangélico. E ela ainda profetizou dentro do grupo, falou assim: ó, eu e esse rapaz a gente vai se casar e depois a gente volta aqui para contar o testemunho. E você aí que está nesse grupo, A Escolha Certa, eu não sei, porque eu nunca mais tive contato, você que foi o que fez o grupo, eu também não sei o seu nome, através do grupo que você fez, de WhatsApp, não sei se você vai ver esse testemunho, mas através do grupo que você fez de WhatsApp, eu conheci a minha esposa, eu me casei com a minha esposa, nós fazemos a obra juntos e hoje a gente tem uma filha. Então, que Deus abençoe. O seu grupo de WhatsApp, chamado A Escolha Certa, foi um canal de bênção para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, não foi em vão. E aí a minha sogra não me conhecia, mas aí eu conversei com ela por vídeo e ela preparou tudo para mim ir para lá. Preparou tudo. Ali a minha mãe falou: filho, quando você for, não se despede de mim, porque na verdade eu não quero que você vá. Como mãe, eu não quero que você vá. Olha o que minha mãe falou para mim. Mas você é servo de Deus, você é filho de Deus. Você foi escolhido antes mesmo do meu ventre para fazer a vontade dele. Você tem promessas para fazer a vontade dele. Então eu não posso barrar isso. Só que eu, como mãe, não posso me despedir de você, porque senão eu não vou aguentar. Uma mãe falando isso para um filho. Mas naquele momento, no outro dia, eu peguei as minhas coisas, saí de mansinho, era umas 5:30 da manhã, eu ia pegar o ônibus
em torno de umas 6 horas, 6h30. E eu não me despedi da minha mãe, eu só deixei um bilhete. No bilhete eu escrevi assim, ó: mãe, pai, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a minha irmã, a minha sobrinha, todos vocês, que Deus guarde e proteja vocês aí. Estou indo fazer uma grande obra a qual o Senhor me direcionou. Mas não se preocupe, vou ficar bem. E quando eu vou voltar casado. Foi essas minhas palavras neste bilhete, irmãos. Você não está entendendo. Ouvir a voz de Deus é você fazer o que você não quer, é você fazer pela fé. A sua carne, a sua mentalidade, o natural não quer que você faça aquilo, porque vieram pessoas perto de mim, pessoas que tinham cargos ministeriais, falar: não vai, isso não é de Deus, você vai quebrar a cara. Irmão, se eu não tivesse ido, hoje eu não teria minha esposa e hoje eu não teria minha filha, irmãos. Você não está entendendo. Então, quando Deus mandar fazer algo, faça, não tenha medo, porque Deus, ele se responsabiliza. E quando eu estava para chegar lá, minha mãe mandou uma mensagem, falou: filho, quando você chegar lá, tem um banquete preparado para você. Você vai estar numa mesa e muitas pessoas você não vai conhecer, mas o Senhor é contigo. E foi exatamente o que aconteceu. Deus criou uma situação, a gente conseguiu uma passagem de avião, então eu peguei o ônibus, depois eu peguei o avião e depois eu peguei lá em Maceió, cheguei de madrugada, 1 ou 2 horas da manhã. Chegando lá em Maceió, a minha esposa, a gente se viu pela primeira vez e foi amor à primeira vista, foi algo de Deus. Eu sempre falo para minha esposa, eu falo: amor, o que eu sinto por você não é meu, vem de Deus. Foi Ele que me ensinou e me ensina a te amar todos os dias. Não é meu. Deus colocou esse amor no meu coração. Então, eu conheci a minha esposa no aeroporto ali, a gente foi para a casa dela, passei mal no caminho, fiquei muito ruim, fisicamente, o meu corpo debilitado por conta da viagem, comecei a passar mal, e ali eu fui para a casa dela. No outro dia eu tive que tomar soro, foi um processo muito difícil, mas graças a Deus, Deus deu vitória. Chegando lá, eu fui para casa no outro dia eu fui para a casa que a gente tinha alugado. Deus preparou alguns móveis, algumas coisas. Fiquei morando lá, e ela morando na casa da mãe dela. Eu só encontrava ela na mãe dela. Às vezes ela ia lá, de vez em quando, juntamente com alguém, para ver se eu estava bem. E a gente ia para a igreja junto, né? Algo de Deus, irmãos, algo de Deus. Ali a gente se casou no dia 3 de setembro no cartório. Presta atenção, eu fui em agosto, no dia 29 de agosto, cheguei lá no dia 30. Então, no dia 3 de setembro, a gente casou. Olha aí, pela fé, irmão, pela fé. Coisa de Deus. Pouco tempo de se conhecer, a gente se conheceu em julho, e aí a gente se casou no cartório, dia 3, mas não morávamos juntos. Cada um, ela na casa da mãe dela e eu lá. Aí no dia 16 de setembro, Deus preparou o nosso casamento. Nos casamos, para a glória de Deus. E detalhe, lembra do banquete? O banquete era o nosso casamento. Isso mesmo. Deus preparou um casamento com tapete vermelho. Um tapete vermelho. A gente ganhou decorações, muitas mesas, muitos convidados. E eu não conhecia ninguém, porque eu sou de São Paulo. Foi como minha mãe falou. Você vai para um lugar, vai ter um banquete, vai ter muitas pessoas na mesa, mas você não vai conhecer praticamente ninguém. E eu conheci a minha esposa ainda mais ou menos, porque eu não sabia muito como era o jeito dela. E aí a gente se casou, dia 16 de setembro de 2023. Hoje faz mais de 1 ano que a gente se casou, para a glória de Deus. Estou muito feliz com a minha esposa. E ali Deus falou que tinha uma obra comigo, não falou? No monte? E ali lá no monte, quando Deus tinha falado para mim que eu ia para essa cidade, que eu ia me casar com essa moça,
através da minha mãe, comecei a fazer a obra. Comecei a ajudar o pastor a tomar conta de uma congregação. Aí ali eu fui apresentado como pastor. Comecei a tomar conta dessa congregação juntamente com o pastor. Ali juntamente com o irmão e o cunhado e a cunhada da minha esposa, a gente dava aula de escola bíblica para as pessoas da igreja. E culto de jovens, culto de oração. Comecei a trabalhar, culto de ensinamento, fazer a obra mesmo. E ali eu cumprindo o propósito de Deus, fazendo a vontade dele. Aí eu recebi alguns convites para pregar em algumas igrejas ali por perto, de acordo com algumas cidades, ali pregando. E ali Deus começou a manifestar a tua glória, o seu propósito. Irmãos, tinha momentos que a gente estava passando dificuldades financeiras difíceis. E Deus usava sempre uma pessoa para nos abençoar. Nem mais, nem menos. Era aquele valor para pagar um aluguel, para pagar uma energia, para comprar algum mantimento. Deus nunca deixou faltar nada. Às vezes a gente não compreende a forma que Deus trabalha, mas Ele cuida dos seus. E aí um dia eu estava pregando numa igreja e uma pastora chegou diante de mim e falou: olha, Deus manda você voltar para São Paulo, porque a obra que Ele tem contigo lá ainda não terminou. E disse para minha esposa: olha, você precisa cortar o cordão umbilical da sua mãe, porque agora você é casada. Você precisa seguir o varão, o seu marido, para onde quer que ele vá. E foi essas palavras daquela pastora. E ela disse assim, ó: não se preocupe com nada, porque vai ser de repente. Deus vai criar situações para vocês voltar. E a gente não tinha dinheiro para pagar passagem de avião, para pagar passagem de ônibus, não tinha nada. Porque a gente estava passando um momento difícil. Eu não consegui emprego lá também, irmãos. Eu passava mal, às vezes, quando eu ia procurar um trabalho, sabe? Às vezes a porta estava aberta e criava uma situação, acabava fechando. Só que a minha casa enchia de pessoas para aprender a palavra. Enchia de pessoas para aprender a Bíblia. Só nos últimos dias, acho que um mês e pouquinho para vir embora para São Paulo, que eu consegui um trabalho. E ainda foi para comprar o óculos da minha esposa, que ela precisava comprar um óculos. E graças a Deus ali eu consegui um trabalho, um bico, né? Consegui fazer um bico, conseguimos comprar um óculos. E no dia 28, a minha sogra chegou com a passagem lá em casa de avião, mim e dela. Tá aqui a passagem de vocês. Lembra? O de repente de Deus, irmão, quando Deus fala, quando Deus disser que Ele vai fazer algo na sua vida, confia. Confia. Se Ele falar, ó, eu vou fazer isso, se for Deus, irmão, espera, confia que vai acontecer. Porque eu sou prova viva disso. Eu vivo a minha vida pela fé. Olha as coisas que eu já fiz. Porque eu escutei a voz de Deus. Porque Ele me deu uma direção. E muitas pessoas que estavam comigo nunca estiveram de acordo com aquilo que eu falei para ela naquele momento. Me tajavam como louco, como doido. Pastor, você está doido, pastor, não faz isso não. Mas eu sei a voz que eu escuto. Eu sei o que Deus manda eu fazer. Eu só cumpro a vontade dele. Não importa. Aonde ele me mandar, eu irei. Eu sou que nem aquela passagem de Isaías. Quem irá por nós? Quem enviarei? Isaías disse o quê? Enviai a mim. Eis-me aqui. Eu sou assim. Enviai a mim, Senhor. Eis-me aqui. Então você que diz servir a Deus, você precisa obedecer à vontade de Deus. Se Deus disser algo para você, faça, porque Ele se responsabiliza. Amém? Então, a gente voltou para São Paulo e estamos aqui. Estou trabalhando numa empresa, congregando em uma igreja, ajudando o pastor, e conquistamos muitas coisas aqui no estado de São Paulo, para a glória de Deus, coisas que lá, infelizmente, a gente não teve, mas temos a promessa que um dia vamos regressar para lá, não sei quando, mas que também lá seremos muito abençoados.
Então hoje estamos aqui no estado de São Paulo, em Guararapes, no interior, com a glória de Deus. Estou trabalhando numa empresa, Deus tem me dado saúde, me dado força, e quando tenho oportunidades, vou pregar em diversas localidades a qual o Senhor me direciona. Eu não tenho agendas. Uma vez eu fiz uma agenda e Deus veio e falou para mim: você não tem que fazer sua agenda. Sou eu, o Senhor, que faça a sua agenda. Sou eu que direciono aonde você vai. Não faça a sua agenda, porque você está sendo guiado pela sua carne, não pelo meu espírito. Então, eu desfiz a minha agenda. E ali, Deus tem trabalhado em nossas vidas. Sou muito grato a Deus por tudo que o Senhor Jesus tem feito. Hoje, realizei um sonho, que era ter uma esposa, sou casado, como eu disse, tenho uma filha. Deus tem nos dado grandes coisas, tem nos abençoado, e eu sou muito grato até aqui a forma que Deus tem cuidado de mim, cuidado da minha família. Tem me levado a lugares que muitos que se dizem servos de Deus não vão, dentro de favelas, dentro da boca, para pregar a palavra, para ajudar pessoas a se direcionarem ao caminho do Senhor. E sou muito grato a Deus por Ele ter me escolhido para fazer a vontade dEle nessa terra. Sou falho, sou pecador, busco todos os dias melhorar através da palavra, porque a palavra de Deus vai dizer: medita nela de dia e de noite, para que não se desvie dela. Você está entendendo? Então é a palavra de Deus que é a bússola que nos leva até Jesus Cristo. Então, Jesus te ama. Não desista. Tenha fé. Não perca a sua confiança em Deus. Não perca a sua fé em Jesus Cristo, porque grandes são as promessas que Ele tem na sua vida. Só que vai ter momentos que você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que tomar decisões difíceis para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Se você quiser entrar em contato comigo, o meu telefone WhatsApp é 14 996 04 6577. 14 996 04 6577. Que Deus abençoe sua vida. Continue acompanhando esse canal, Semeando Vidas, um canal muito edificante. Que Deus abençoe cada uma dessas pessoas que vão assistir esse vídeo. Agradeço também pela oportunidade às pessoas responsáveis pelo canal Semeando Vidas, que me deram essa chance de contar um pouco do meu testemunho. Grandes coisas o Senhor tem a fazer através desse canal. E agora eu quero orar por vocês. Pai, graças te damos, Senhor. Abençoe cada uma dessas pessoas, cobre com teu sangue, que elas venham viver o sobrenatural do Senhor, meu Pai. Destrói toda amarra, toda seta, tudo que não provém do Senhor. Meu Pai, vai destruindo todo tipo de laço, que o Senhor venha fortalecer cada vida e que elas venham fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito, para que elas possam viver os milagres, as promessas que o Senhor tem a realizar em cada vida. Meu Deus, abençoa as pessoas que são responsáveis pelo canal Semeando Vidas, que eles possam levar a palavra através do testemunho de muitos e edificando vidas, transformando vidas através desse canal que foi conhecido e nascido no coração de Deus, e que eles continuem fazendo a vontade do Pai. Obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Não perca a sua fé. Não perca a sua confiança com Deus. Porque o Senhor é contigo. Ele vai te sustentar. Ele vai te erguer. Você é precioso. Você vale muito. E o Senhor não errou quando Ele te escolheu. Ele escolheu exatamente você. Escute uma coisa. Deus não te chama mediante aquilo que você está vivendo hoje. Ele te chama mediante aquilo que você vai viver amanhã para Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos com a graça do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal
e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!